Olá, meus pequenos, tudo bem com vocês? Estão com saudade? A tia também tá. E hoje nós vamos continuar as nossas aulas falando sobre a história de Esaú e Jacó. É a história de arrependimento. Mas antes nós vamos orar, né? E vamos começar a nossa aulinha. Então vamos lá. Senhor Jesus, obrigada porque Tu tens sido bom conosco, tem nos guardado, tem nos protegido. A saudade é grande, mas nós sabemos que é necessário estarmos separados nesse momento. Mas que Tu continue, Senhor, abençoando a nossa vida, a nossa família, abençoando as nossas crianças, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a nossa aulinha que vamos ter agora e que tudo seja, Senhor, para exaltar o Teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma musiquinha? Essa musiquinha que a gente vai cantar tem muito a ver com a nossa aulinha de hoje. Vocês devem conhecer, ó. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, mãozinha com que pega. Cuidado, mãozinha com que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha com que pega. Essa musiquinha, ela ensina pra gente que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente vê, com o que a gente pega, com o que a gente ouve. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fala coisas que depois a gente se arrepende. E aí, ó, já é tarde. Nós vamos começar a nossa história. Nossa história que a gente vai contar hoje está aqui, ó, no nosso livro maravilhoso de histórias. Essas aqui, a nossa Bíblia. E ela está lá no capítulo de Gênesis, nos capítulos 32 e 33. É a história de Esaú e Jacó. Eles eram irmãos, vocês lembram? Filho de Isaac e de Rebeca. E Jacó fez uma coisa que desagradou muito a Deus quando ele era mais novo. Jacó enganou ao seu irmão e enganou o seu pai. E com isso, ele fez com que o seu pai abençoasse ele no lugar do seu irmão, porque o seu irmão era o primogênito. Então ele tinha direito às maiores bênçãos. Só que quando Jacó enganou o irmão e o pai, Jacó teve que fugir, porque o irmão ficou muito aborrecido com isso e queria matar o irmão. Só que passaram muitos anos, ele foi trabalhar para o tio dele, tudo, formou uma família, tinha vários filhos, mas eles não se viram mais, nem Esaú e nem Jacó, eles ficaram separados. Só que Jacó começou a sentir que era hora de voltar a falar com seu irmão. Jacó começou a sentir que estava no momento de ir procurar o seu irmão. E como Jacó já era um homem que tinha muitas posses, tinha vários animais, várias propriedades, ele mandou que os seus mensageiros fossem levar presentes ao seu irmão, fossem ao encontro do seu irmão e levassem presentes, animais, riquezas, em nome dele. E Jacó também foi com as suas mulheres para o deserto, lá para onde o irmão dele estava. E de noite eles acamparam e Jacó saiu. Quando Jacó saiu, apareceu um homem. E esse homem começou a lutar com Jacó. Uma coisa esquisita, né?
Você está num lugar e de repente uma pessoa aparecer e começar a lutar com você. Só que Jacó, ele lutou tanto com esse homem e Jacó queria saber quem era aquele homem. E Jacó não largava aquele homem, não largava. E o dia amanheceu e esse homem falou para ele que precisava que ele largasse ele. Na verdade, ele era um anjo. Esse homem, na verdade, era um anjo. E Jacó falou para ele: eu quero que você me abençoe. Sabe o que o homem perguntou para Jacó? O anjo perguntou para Jacó: como é o seu nome? E Jacó falou para ele: o meu nome é Jacó. E aí então o anjo falou para ele: de hoje em diante o seu nome não é mais Jacó, o seu nome será Israel. E Jacó perguntou a ele o nome dele e ele disse que Jacó não precisava saber o nome dele. Vocês sabem o que quer dizer o nome Jacó? Jacó quer dizer trapaceiro, traiçoeiro. E como Jacó lutou com aquele anjo e venceu a luta, ele não chamou mais Jacó, ele se chamou Israel, que quer dizer aquele que lutou com Deus e venceu. Porque na verdade o anjo com quem Jacó estava lutando era Deus. E Deus queria abençoar Jacó. Então Jacó se encontrou com seu irmão. Quando amanheceu, ele caminhou mais e ele encontrou com seu irmão. E Jacó tinha muito medo ainda de encontrar o irmão, porque ele achava que o irmão ainda estava magoado com ele. Mas ao contrário disso, o irmão de Jacó abraçou Jacó, conheceu toda a família de Jacó, viu que Jacó era um homem que estava próspero, que estava realizado. Mas isso só foi possível porque Jacó se arrependeu do que ele havia feito com o irmão e decidiu pedir perdão. Então Deus abençoou Jacó e ele pôde pedir perdão e ser perdoado por seu irmão. Mas vocês sabem vocês acham que a gente fica arrependido assim à toa? Que quando a gente faz alguma coisa ruim, alguma coisa muito ruim, a gente faz a coisa ruim e depois a gente fala assim: ah, tá bom, cansei, não quero mais fazer essa coisa ruim, vou perdoar. Não, a gente só perdoa a gente só se arrepende quando a gente sente que o Espírito Santo do Senhor tocou no nosso coração. A gente pode passar por muitas situações na vida da gente, magoar pessoas, mas é o Espírito Santo do Senhor que faz com que a gente se arrependa. Quando a gente não se arrepende dos nossos pecados, a gente fica muito amargurado, a gente fica muito triste e as nossas bênçãos, tudo que Deus tem preparado para a gente não consegue receber as nossas bênçãos, porque a gente está com pecado no coração. Então a gente precisa se arrepender. E aqui, ó, a tia separou 5 coisas que a gente precisa fazer para a gente conseguir chegar no perdão do nosso pecado. Primeiro, a gente precisa reconhecer que a gente pecou. Então, primeiro de tudo, eu preciso reconhecer. Eu preciso lembrar: poxa vida, eu briguei com meu amigo, falei tanta coisa feia pro meu amigo. Eu tenho que sentir que eu magoei o meu amigo. Eu tenho que reconhecer que eu fiz uma coisa errada. Depois, eu preciso me arrepender. Eu preciso falar: poxa vida, eu fiz isso com meu amigo, mas ele não merecia que eu tivesse feito isso com ele. Então eu me arrependi. Então eu tenho que chegar e confessar. Confessar para Deus: Senhor,
me perdoa, eu pequei contra o meu amigo, eu fui malvado com o meu amigo, eu magoei o meu amigo. Depois a gente tem que corrigir o nosso erro. Como que a gente corrige o nosso erro? Chegando para quem a gente magoou e pedindo perdão. É difícil, não é? Porque muitas vezes a gente pedir perdão, a gente tem que se humilhar. E ninguém gosta de se humilhar perante as outras pessoas. Mas quando o Espírito Santo do Senhor entra no nosso coração, fica mais fácil, porque a gente sente prazer em estar falando com o nosso amigo. A gente sente prazer em nos arrependermos do nosso pecado. E, por último, depois que a gente reconheceu o pecado, depois que a gente se arrependeu, que a gente corrigiu o nosso erro, a gente confessou que a gente corrigiu o nosso erro, a gente tem que não mais repetir o nosso pecado, né? Que a gente se arrependeu. E todas as vezes que a gente faz, que a gente se arrepende do nosso pecado, que a gente pede perdão ao Senhor, que a gente pede perdão a Deus, Ele trabalha na nossa vida, trabalha no nosso interior, para que a gente tenha força para pedir perdão a quem a gente magoou e perdão pelos nossos pecados. Olha só, o versículo de hoje que a gente vai gravar é esse aqui, ó. Tá lá em Romanos, ó. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, quando Deus age com a bondade dele no nosso coração, no nosso interior, a gente se arrepende e a gente pode pedir perdão pelos nossos pecados. Então, vocês vão gravar esse versículo essa semana. Ele está lá em Romanos 2, na 4b, no versículo 4, na segunda parte, tá? E eu separei para a gente fazer aqui, que é para a gente não esquecer, é uma escadinha do arrependimento. Olha aqui, ó. Eu usei caixinhas, tá? Eu não tinha muita caixinha aqui não, quando eu pensei em fazer essa escadinha, mas eu lembrei que eu tinha uns remédios velhos, então eu peguei as caixinhas, forrei as minhas caixinhas, estão vendo, ó? E agora a gente vai escrever os 5 passos para nós nos arrependermos. Vamos lá. Qual é o primeiro passo? Que a gente vai escrever, ó. O primeiro passo é lá embaixo, no degrau lá de baixo. Essa é a nossa atividade que a gente vai fazer. Vamos cobrir as caixinhas. Quem não tiver uma caixa grande assim, pode ser uma caixinha menor. Vocês podem fazer a escadinha pequenininha e colocar. Então, o primeiro passo, que é lá no primeiro degrau, lembra que é uma escadinha, a gente tem que subir os degraus para chegar lá em cima. Então, é reconhecer. Então, a gente vai escrever aqui, ó, reconhecer o pecado, para a gente poder se arrepender dele. Reconheci o meu pecado. Vou lembrar que eu tenho que me arrepender. Aí o que eu tenho que fazer? Me arrepender. Se arrepender. Ó, já subi 2 degraus na minha escadinha do arrependimento. Agora é a parte que está no meio, é a parte importante, que eu preciso conversar com Deus e pedir para Ele: Senhor, eu preciso te confessar que eu pequei. Então, esse degrauzinho do meio é a parte de confessar o pecado. Então, eu confessei meu pecado. Agora, eu tenho que corrigir meu erro. Ou seja, eu tenho que procurar o meu amigo ou a pessoa que eu
me arrependi, que eu magoei e corrigir o meu erro. E por último, eu tenho que me policiar e prometer que eu não vou repetir o pecado. Então, essa vai ser a nossa tarefa, a gente fazer a nossa escadinha do arrependimento, tá bom? E gravar também o nosso versículo, tá? Vocês podem fazer com caixinha. Os pequenininhos pedem ajuda para a mamãe, né? Para escrever. Os pequenininhos podem desenhar também. Quando ele reconhecer o erro, ele pode desenhar ele chorando, porque ele reconheceu que ele pecou, né? Se arrepender, ele pode desenhar que ele está de joelhos. Aqui, ó, confessando para o Papai do Céu, confessando para si o pecado. Ele pode desenhar ele conversando com Deus. Podem desenhar tudo direitinho, tá? Faz o videozinho e manda pra gente. Bom, nós temos ainda muitas surpresas para vocês nesse período que a gente está afastado. Nós estamos com muita saudade, esperando muito que tudo isso acabe logo. Mas nós sabemos que nós precisamos ficar separados. Vamos orar para acabar com a nossa aula? Lembrando, hein? Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Lembrando dos 5 passos do nosso arrependimento, tá? E nunca é tarde para que a gente se arrependa do nosso erro, do nosso pecado, tá bom? Então vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa aula que nós tivemos, Senhor. Pedimos que tu plante no nosso coração a vontade, o desejo de nos arrependermos quando fizermos algo errado, quando fizermos algo que desagrade o teu coração, que o teu Espírito Santo nos incomode, Senhor, para que nós possamos nos arrepender. Nós te agradecemos, pedimos que tu abençoe a nossa família, abençoe a nossa semana e continue, Senhor, abençoando as nossas crianças. Em nome de Jesus, amém. Tchau, pequenos!